Olá pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Mais um vídeo para o canal Triunfo TV Cultural. Hoje é dia 27 de junho de 2024. Hoje estou com a camisa do Bahia. Olha só, meu Bahia venceu mais uma. Empatou lá na pontuação com o Flamengo. O Flamengo perdeu para o Juventude. E tô todo trajado, ó. Camisa, boné, tudo aqui, né? Estou também aqui do meu lado com um torcedor do Bahia. Olha aí, quem está aqui comigo no estúdio do canal Triunfo TV Cultural é meu amigo Enaldo. Enaldo que está visitando a nossa terra. Enaldo que está passando uma temporada ainda em São Paulo, mas se Deus quiser um dia ele volta para cá, né? Tudo bem, Enaldo? Olá, Edmário, bom dia. Acordei feliz, dormi o sono dos justos. Foi mesmo. Nosso Bahia ganhou. Feliz da vida. E Bahia eu sempre carrego comigo no coração e no peito, porque serve até como representatividade para a gente ostentar o orgulho de nossas origens. Hoje eu não estou com a camisa do Bahia, mas carrego comigo uma camisa estampada, atribuindo a Kijing todo o nosso amor, todo o nosso carinho. E essa arte aqui da camisa foi muito criada bonita, pelo meu irmão João Bosco, a pedido nosso. Essa imagem aí foi o Bosco, foi? Foi. Aí eu e o Éder da Mundinha lançamos a ideia, né? E conversamos com o Bosco, que é artista, né, da família. Isso. Todo mundo em casa é artista, tem Bosco, tem Cosminho. Cosminho também, eu, né? mesmo. Rabisca ainda? Ainda rabisco um pouquinho. Aí o Bosco absorveu bem a ideia. Uma vez você colocou lá num comentário, não sei se foi no Facebook, se foi no Orkut, né? Ainda era no Orkut, ou já era no Facebook, que você teve essa ideia de desenhar, foi comigo, foi? Eu fiquei até feliz quando você falou aquilo ali. Foi. Não desenho tão bem. É verdade, Edmário. Uma vez você apresentou para mim no Bar Dois Irmãos, ainda do seu pai, numa mesa lateral. Tinha até um adesivo na parede do Madeironiano de uma cerveja chamada Carlsberg. Só que não estava nem mais vendendo naquela ocasião. Né? Aí você me mostrou um desenho seu de um rapaz, ou era o rapaz, nadando. Aí tinha a representação da água e da abraçada. Não sei se você se lembra desse desenho. Lembro muito bem. Aí, a partir daquele desenho, caramba, como é que o cara desenha assim? Aí eu fui também fuçar os meus lápis, os meus papéis, e comecei a desenhar, não com a sua categoria, né? Mas aí eu acabei desenvolvendo, e a partir de mim, partiu um incentivo para o Cosme, para o Bosco, eles começaram a desenhar do meu lado também. Para o Vando, né? O próprio Vando. Para quem não sabe, ó, gente, aqui ó, esse quadro aqui atrás da gente, aqui ó, obra do Vando, não é? Vando Carvalho. Vando Carvalho, um grande artista quijinguense. Um dos maiores artistas plásticos que Kijing tem. O cabra é bom demais. É bom. E que precisa ainda merecer menções de reconhecimento. Isso. Né? E a partir de mim, outros, quer dizer, eu me inspirei no Edmário. Aí depois do Edmário, outros se inspiraram a partir de mim, como o meu irmão Cosme, o meu irmão Bosco, o João do Homero também, que é um grande artista também. Tem vários artistas aqui em Kijing, não é? E isso é bom demais, a gente tem que partilhar o que a gente aprende, né? Isso. E absorver bem as coisas boas que passam perto de nós, como foi o caso do Edmário passando o desenho dele perto de mim. Eu vou ter que buscar elaborar esse tipo de arte. Bom, agora mudando de assunto, vamos falar do nosso Kijing, não é? Homem, por que Kijing era chamado de Lagoa Grande? Será? Antigamente Kijing era Lagoa Grande, por que Lagoa Grande? Vamos lá. Mas é uma coisa interessante. Você vê, o município de Kijing, a partir do momento que ele se emancipou, ele teve como sede Kijing, que antigamente foi Lagoa Grande, foi Triunfo, né? E se a gente observar bem, a sede do município de Kijing fica bem deslocado do centro do seu território. Porque, de uma maneira lógica, a sede do município poderia ser, por exemplo, Algodões, mas até que fica mais no centro do município e próximo das estradas, né, que carregam as riquezas do país, como a grande BR-116.
Mas eu acho que também foi muito bem escolhida a sede do município, porque as primeiras sedes de capitais no Brasil, foram nos estados litorâneos, as capitais eram na beira do mar, então, ou seja, também era deslocado da sua outra margem. Salvador é a capital, na outra margem está lá, Barreiras, a tantos quilômetros, né? Então não precisa ser, na verdade, no centro do município, nem no centro do território, como aconteceu com Salvador, capital do Brasil, Rio de Janeiro, capital do Brasil, só depois de Juscelina que aventou-se a ideia de criar a capital do Brasil no centro do seu território, quando se criou Brasília. Mas Quijingue é Quijingue e nasceu a partir da Lagoa Grande. E o que era a Lagoa Grande? A Lagoa Grande, por conta dessas lagoas que tem aqui? A fazenda? Lagoa Grande. Lagoa Grande era o nome da fazenda do seu João Alves dos Reis, conhecido como João Lagoinha. João Lagoinha, né? João Lagoinha, Gregório de Almeida eram cunhados. Se fizeram cunhados. Porque, pelo que se infere da história, porque isso aqui é resultado também de pesquisa, entendeu? Aí a gente não absorve dessas pesquisas as certezas. Sim. Mas o pensar a gente faz com que a gente ligue alguns pontos, né? E chegue a algumas conclusões, mesmo que essas conclusões sejam meramente que essas conclusões não sejam assim conclusivas, né? Não sejam certezas, sejam especulativas. Então, Quijingue, João Alves dos Reis era um grande fazendeiro, era vaqueiro, e naquele tempo o pessoal tinha terra a perder de vista. Era característica daquele tempo, principalmente essas terras aqui do norte da Bahia, que foi relegada a um certo abandono, porque aqui ficava, na parte da Bahia, o chamado polígono das secas, né? E no polígono das secas, o pessoal não queria muito ter terras, era legado a um certo abandono, porque não havia muita chance de ter produtividade constante. Porque mesmo que se tivesse produtividade em um determinado ciclo do tempo, né, logo vinha o ciclo natural das secas e fazia jogar por terra tudo o que se tivera ganhado nos anos anteriores, né, e fracassando nos anos em que as secas assolavam, né? A Lagoa Grande. Agora eu vou para a sua pergunta. Então, a Lagoa Grande era um território pertencente ao Gregório José de Almeida, né? O Gregório de José de Almeida não, a João Alves dos Reis, o João Lagoinha, né? E a Lagoa Grande é devido ao fato de, no seu lugar onde começou a constituir essa comunidade, tem um grande alagadiço. Esse alagadiço que liga a Lagoa do Dedé, essa baixada aqui onde era foi roça do meu pai, foi roça João Tresquina. Do João Tresquina, foi roça do Antônio Peba, foi roça do seu Teodoro do Olímpio. Aqui passando, que passava e ia lá pro tanque da Véia Jorge e descia a baixada do Maninho até chegar no Riacho da Onça. Esse aí era o grande alagadiço. O seu Eloy Pereira de Oliveira, um dos mais proeminentes seres humanos que Quijingue teve, que tem uma história muito bonita, filho do seu Joaquim Hein, um dos pioneiros também da fundação da cidade. Joaquim Hein é o Joaquim Pereira de Oliveira, pai de Eloy. Formava-se um grande alagadiço. E esse alagadiço, nos tempos remotos, como havia muita mata, esse alagadiço durava. E até esse alagadiço escoar para o Riacho da Onça, né, demorava muito. E esse alagadiço era a Lagoa Grande. A Lagoa Grande, na verdade, era uma lagoa, era uma espécie de um alagadiço raso, né, mas que não era uma lagoa profunda, mas era tida como lagoa. E no seu curso, alguns tanques foram feitos, como o tanque do Eloy, o tanque da roça que foi do meu pai, do Antônio Peba, do seu Teodoro do Olímpio, que também fazia um tanque e aproveitava o curso da água do alagadiço, né? O seu Eloy tinha aquele tanque lá, e naquela baixada ali onde foi feita aquela fossa pública ali, a coleta do esgoto. Onde é uma lagoa também, né? Então, faz parte dessa Lagoa Grande. Ela era densa, porém rasa. Depois de um período sem chuva, ela secava, mas demorava para secar. Por isso que lá embaixo,
no Riacho da Onça, no encontro com o rio Itapicu, já com Cariacá, onde se encontra o chamado Rio dos Caldeirões. Rio dos Caldeirões. O Rio dos Caldeirões, na verdade, não é o rio, é a sequência, né? do Rio da Onça. É só chama de Rio dos Caldeirões por conta das lajes. Por conta das lajes. Aí é uma sequência do Riacho da Onça, onde há lajes, por onde a água passa, e daquele escorregadio você pode sentar, escorregar e voltar. Uma espécie de um tobogã natural molhado. E esse mesmo. Riacho da Onça, esse Rio dos Caldeirões, ele durava mais porque esse curso de água vindo do alagadiço era lento, né, até desaguar, e esse Rio dos Caldeirões durava mais. Esse efeito esse fenômeno de você ir lá escorregar sobre a água em cima da laje demorava mais. Hoje, com o desassoreamento, o desmatamento, tudo mais, mesmo com chuva extensa, o Rio dos Caldeirões ele começa a ter, mas depois que para de chover e que a água se acomoda depois do rio, aí já acabou o fluxo e o Rio dos Caldeirões está praticamente... a brincadeira do tobogã do Rio dos Caldeirões praticamente se acabou. E hoje muita gente, né, hoje está num espaço mais privado, né, mas está fechado, né, que antigamente era aberto, né, era só caatinga, não tinha cerca para impedir que as pessoas fossem até lá, não é? E também muita gente percebeu a questão do esgoto, né? O esgoto que nasce aqui em Quijingue passa exatamente, né? Cai lá nasce aqui nas Populares 2, né? Chega, aí vai no Riacho das Pulgas, como é conhecido aí, cai lá no Riacho da Onça, lá acima um pouquinho onde o pessoal se refrescava. Eu observei isso uma vez em visita à roça do seu Inocêncio, que hoje pertence Barbosa, ao né? seu Barbosa e o Louro Manuel da Silva Barbosa, que é irmão do Barbosa. E aquela região também, Pedro da Boboca, toda ali, aquele... Ali de Pedro da Boboca, eu não sabia que Pedro da Boboca... Já é pegado com Barbosa também, acho que era tudo em família ali quase, né? Eu não que o Pedro da Boboca tinha terra ali ainda, o Pedro da Boboca era de lá da região. Mas é vizinho os dois, né? Aí eu observei esse chorume desse esgoto. E esse chorume é danoso, viu? Danoso, porque e como é, né? Ele é danoso, ele é extremamente prejudicial, né? E isso espanta investimentos. Eu acho que essa é uma correção de rumo que talvez o município, que certamente o município de Quijingue tem que enfrentar, seja por qual gestor for. Tem que começar a mirar este olhar nessa direção. Isso. Porque isso é uma questão de saúde pública, né? E se isso não for corrigido, a disseminação de doenças parasitárias, vírus, micose, essas coisas, vão continuar surgindo, especialmente nos tempos em que as chuvas se elevam e esse fluxo de água contaminada, né, ganha esse caminho, passando até por dentro de casas aí, na Baixada do Maninho. Agora a gente vai falar do nosso São João, né, o surgimento do São João, que surgiu na Fazenda Onça, não é? E já ainda no século XIX, foi tido uma mudança aí, né? Foi mudado para Lagoa Grande, que a Fazenda Onça era do então Gregório José de Almeida. Exatamente. Né? Não se sabe ao certo o que causou a mudança. O que causou de fato a mudança. Talvez, veja bem, em razão das pesquisas feitas, a possibilidade maior de que com o casamento de Gregório de Almeida com a dona Higina Maria das Virgens. Higina Maria das Virgens, ela era irmã do João Alves dos Reis. Ela morava aqui na Fazenda Lagoa Grande. Era da Lagoa Grande, que era vinculada ao irmão. Ao irmão que era o João. Aí, veja bem, isso não são certezas, viu? Isso são conjecturações extraídas, né, de vasculhos que a gente sai vasculhando as coisas através de pesquisas. As pesquisas, né? E a gente chega a esta conclusão, que não é definitiva, ela pode ser precária, mas é uma conclusão que nela a gente encontra lógica, né? O que se suspeita é que houve uma aproximação muito grande do Gregório com o João, que era o latifundiário da época, em razão do casamento dele, Gregório, com a Higina Maria. A Higina Maria das Virgens era irmã de Gregório de Almeida. Aí alguém pode querer perguntar o seguinte, eu digo, por que o nome dela era Higina Maria das Virgens, se o nome do irmão era João Alves dos Reis? Aí a gente parte para o chamado direito eclesiástico,
O direito eclesiástico era o direito era regulado pela Igreja Católica, né? Isso. E a Igreja Católica, como todos sabem, eu acho que a grande maioria há de saber, que se estudou um pouquinho de história do Brasil e de história do mundo também, a Igreja Católica exerceu grande influência, inclusive na tomada de notas de nascimentos, de falecimentos, de batismos, de casamentos. Os casamentos eclesiásticos, ele tinham um efeito civil grande. E às vezes até nas transações de compras e vendas de terra, a própria Igreja Católica fazia a escritura, né? Tudo isso com anotações dentro dos anais da própria igreja, que depois foram transferidos, aquilo que pôde ser transferido, para livros notoriais já do Estado, que são os cartórios civis, os cartórios de notas, essas coisas que hoje já estão vinculados ao Estado. Mas os bancos de dados dos registros de batismo e de casamentos eclesiásticos, o batismo, casamento eclesiástico é o casamento feito na igreja, ou seja, aquelas anotações, elas serviam de norte, até hoje servem, né, para fazer uma prova no campo do direito civil, porque já que o Brasil é um país hoje, desde a instituição da República em 1889, é um país laico, ou seja, não está mais vinculado à igreja, mas a igreja, mesmo depois da República Velha, da proclamação da República, ela continuou tendo grande participação ainda no lançamento desses dados nos bancos, né, de anotações. E por meio do canal das igrejas, dos livros de batismo, de batistérios, dos livros de casamento, a gente consegue puxar histórias e fazer umas ligações de pontos. Então, o porquê do São João ter vindo para cá? É muito forte o indício de que veio, primeiro, porque João Alves dos Reis, João Lagoinha e Gregório de Almeida viraram cunhados. Entendeu? Então foi isso. Aí, com a virada de cunhados, uma parte da fazenda Lagoa Grande passou a pertencer a Gregório de Almeida. Veja bem, a gente, naquele tempo, viveu um período muito patriarcal. Isso. Quando, vamos supor, você é mulher, mas você se casa comigo, naquele tempo. As terras que você tem praticamente passam a ser minhas, porque eu sou o varão. Entendeu? O mundo era patriarcal. Ainda tem uma certa dose até hoje de patriarcalismo, né? Mas a proeminência do nome do homem, a predominância do nome do homem era muito forte. Então, as terras aqui da Lagoa Grande, o Gregório de Almeida também adquiriu, talvez até por dote, porque se casou, né? E ele também ficou dono de terras da Lagoa Grande, mas ele originariamente tinha as terras dele adquiridas lá na Fazenda Onça. Aí, Reinaldo, surgiu a questão aí da fundação da cidade. E os personagens, além de Gregório José de Almeida, que outros personagens surgiram aí para a fundação da cidade? Veja bem, primeiro temos casebres, né? A gente tá falando, Eduardo, hoje do nascimento da cidade de Quijingue, sede, né? As pessoas ficam muito bem... Mas a gente já começa de lá dos casebres, do triunfo, né? Justamente, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque para que outras comunidades aí não se sintam injustiçadas. Estão falando de Quijingue, mas só estão falando do Quijingue. É porque a gente está falando assim do nascimento da cidade do Quijingue, aquela que tempos depois veio a virar sede de município, né? Um fato muito interessante que ocorreu nos idos daqueles tempos, houve uma seca que ganhou fama no Brasil. A seca durou de 1877, pelo que se tem de registros, a 1882, 1884. Foram de 5 a 7 anos de seca bruta, de seca cruel, né? Que atingiu principalmente a região do Polígono das Secas, que tem a maior parte do seu território no estado da Bahia e se ramifica pelo estado de Pernambuco até alcançar o estado do Ceará, pegando a perna do estado da Paraíba. Essa região, ela sofreu muito com as secas.
E a sua população foi diminuída em mais de 500 mil vidas. Ou seja, muita gente morreu. As pessoas que tinham rebanho, que tinham plantio, praticamente perdeu todo o seu plantio e a expectativa de plantar. Que o Nordeste, aquele pedaço do Nordeste naquele tempo, ficou cinzento. Ficou cinzento e inóspito. Praticamente um deserto. Isso. Quem tinha suas criações de bode, de porco, de galinha, perdeu tudo para a seca. E o ser humano ficou desesperado e começou a partir daquele movimento de nômades. Eu digo, eu preciso sair daqui, porque o lugar ficou praticamente inabitável. Então, nessa sanha e nesse desespero de se deslocar para algum lugar que tivesse água perto, né, muitos seres humanos nordestinos, homens e mulheres, crianças, morreram à míngua, no meio do caminho, no meio do relento. E ao morrerem no meio do relento, o corpo apodrecia ali mesmo, porque não se tinha nem espaço para a última dignidade emprestada ao ser humano, que é a dignidade de ser enterrado. Isso. Né? Não havia isso, ou seja, os urubus, acho que talvez tenha sido um dos maiores, os tempos mais promissores para os urubus, né? Enquanto para o homem foi uma peste, para os urubus foi uma festa. A gente lembra até da Guerra de Canudo, que os urubus fizeram a festa. Fizeram a festa. Então o que foi que aconteceu? Surgiram alguns homens e mulheres bem preocupados com este evento ruim, né? Praticamente filme de terror, né? E começaram a se condoer com essa situação. Digo, não, a nossa gente tem que ter dignidade, tem que ter dignidade para se enterrar. Quem morre tem que ter o corpo velado, tem que ter o corpo enterrado. Isso. E um dos que surgiu com esse movimento foi Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro. Ele é oriundo lá de Quixeramobim, no estado do Ceará, que também sofreu com secas lá, mas a vinda para cá dele foi um pouco antes. E de família bem influente lá. Ele era influente, ele chegou a ser rábula. Rábula é uma espécie de advogado. Lá em Quixeramobim. E disse que a saída dele, a gente lendo a história de Antônio Conselheiro... Desilusão amorosa. Foi desilusão amorosa. Teve também briga de família entre a família dele entre os Mendes e os Araújo, lá no Ceará. Porque houve tempos aí que havia muitas brigas de família. Né? Uma das brigas mais famosas que tem é dos Alencar e dos... Tem outro sobrenome lá na região de Exu, Pernambuco, né? Na terra do Luiz Gonzaga. Aí o Antônio Conselheiro chegou antes dessa peste, né? Da seca. Aí quando ele viu aquele movimento, dentre essas pessoas que mais morreram eram cearenses, porque a população do Ceará ela foi praticamente dizimada. Pô. Foi uma coisa tão marcante, tão forte, que muita gente talvez se ler ou se ouvir coisas relacionadas àquele tempo, há de ouvir um brado, né, um brado levantado pelo imperador Dom Pedro II, que o Brasil ainda vivia sob os auspícios da monarquia. Não era Portugal, não, era monarquia. Era monarquia. O Brasil já estava independente, mas era um país monarca e não república. Né? Aí o Dom Pedro II falou que venderia todas as joias da coroa para recuperar o sertão e fazer, inclusive naquela época, a transposição do Rio São Francisco para alcançar aquela região que não tinha tantos rios caudalosos, generosos, né? Rios cheios. Rios permanentes, né? Rios permanentes. O São Francisco era, graças à região da sua nascente, que chovia muito, né? E também a costa do centro do estado da Bahia também sempre foi boa de chuva. O resultado é que as joias da coroa não foram vendidas, né? E a transposição veio sair um dia desse. Ou seja, quase mais de 100 anos depois. Muito mais de 100 anos depois. Afora isso, o conselheiro, o Antônio Vicente Mendes Maciel, ele tinha boa habilidade nas palavras. Né? Ele era eloquente. Né? Ele era um homem inteligente. Só que ele tinha capacidade de convencer mesmo. Tinha, né? ele era muito inteligente, muito eloquente, sabia conversar com as pessoas. E uma coisa que, pelo que se lê dele, era característica, ele era muito humano.
Também. Ele saiu, talvez, do estado do Ceará justamente por se defrontar com situações que não vinham ao encontro daquilo que era a essência dele, né? Aí, como briga, traições, essas coisas não eram dele. E ele era um homem muito devoto de Jesus, né? Muito cristão. E ele tinha o viés religioso, mas o viés religioso era para sustentar o que ele tinha como essência de sua honra, de sua própria formação como ser humano. A gente tem que também situar que aquele tempo a cultura de viver era uma, né? Hoje a cultura de viver é outra. As coisas mudaram muito, né? E hão de mudar à medida que o passo do tempo vai se avançando. Aí Antônio Vicente Maciel conversou com pessoas para convencer a sair por aí peregrinando. Eles também precisavam de comer, precisavam de vestir, precisavam de coisas. Digo, vamos ajudar as pessoas nos ajudam e a gente faz um trabalho coletivo. Eu estou falando isso grosso modo para o ouvinte, o espectador aí, compreender melhor essa dinâmica. Aí ele começou, aí a partir daí começou o chamado movimento conselheirista. E o movimento conselheirista, ele atendia a duas circunstâncias. Primeiro, a de acudir e de emprestar dignidade às pessoas que estavam doentes, acudir aos doentes, ou de proporcionar dignidade e honra aos mortos. E a partir daí ele peregrinou lugares para construir cemitérios ou reformá-los onde já tivesse cemitério, reformava, ampliava essas coisas, para que os mortos coubessem nas tumbas, porque era alta a mortalidade naquele tempo, era uma coisa chocante. Isso. E não somente a construção e a reforma ou ampliação de cemitérios. O Antônio Conselheiro também ele emprestou essa empreitada a construir capelas ou pequenas igrejas. Por quê? Porque não é só o enterrar, não é só o sepultar, há o velar do corpo. E esses corpos, antes de serem sepultados, eles mereciam pelo menos meia hora de velação, uma hora, para que as pessoas rezassem, se compadecessem, e aquela coisa de encaminhar a alma ao Criador, né? Porque é uma questão de crença muito entranhada no particular das pessoas. E a partir daí, né, houve esse movimento conselheirista. E por capricho do destino, com aquele movimento das pessoas irem para lugares onde tinha água perto, a Lagoa Grande, o Rio da Onça, o Rio Cariacá, o Rio Grande lá em cima, o Rio Macete, foram regiões escolhidas por esses andarilhos desesperados. E nas margens desses lugares onde tinha água, eles encontraram outras pessoas que também viviam as mesmas dificuldades da pesca que assolou o sertão. E ali acampavam, né? Encontraram solidariedade e aqui se ocuparam. Porque aí o Cariacá, por exemplo, era uma região que era seca, mas se você cavar com a mão um pouquinho, a água brota, mesmo no tempo seco. No Rio, o Riacho da Onça é a mesma coisa. Cacimbas, né? Aí quando vieram cá para Quijingue tinha duas virtudes. A Lagoa Grande, que ainda preservava a água, né? Naquele tempo chovia bastante. Chovia também, bastante. Né? E esse curso de água demorava a se escoar. E tinha os riachos da Onça, o Rio Cariacá perto da nossa margem, o Rio Quijingue. E o Rio Quijingue aqui, perto do Claricé. Como eu já falei, Renato, que Quijingue é um município rico. Demais. Rico em vias hídricas. Tem vários riachos. O potencial hídrico de Quijingue é muito grande. Edmário, o potencial hídrico de Quijingue talvez seja o maior dentre todos os municípios da nossa região. Isso, eu já percebi isso aí. Eu acho que esse despertar tem que dar um estalo na consciência da sociedade. E a partir desse estalo na consciência coletiva, ela parte também para a tomada de providências no campo político. Porque quem atua no campo político são pessoas que são do meio
da sociedade. Isso. E quem sai do meio para a sociedade, para emprestar o seu trabalho, o seu conhecimento, a sua virtude, né, e o seu talento para a sociedade, tem que desenvolver essa visão e ter esse desprendimento de tudo o que se propuser a fazer para que o resultado daquele fazer seja de alcance coletivo. Isso. Porque ele faz parte dessa coletividade, seja ele o prefeito, o vereador, um secretário de prefeitura, de qualquer campo. O fazer dessa gente é para alcançar socialmente, porque se alcançar socialmente, ele se alcança também. Né? Aqui no município de Quijinga era para ser um município com grandes barragens, igual aquele de Oroz. Sim. Segundo informações, veio até um engenheiro que foi o engenheiro do açude de Oroz, que deu uma olhada aí no rio Cariacá, no rio Quijingue, e falou sobre esse aspecto aí. Tem. A gente tem uma particularidade, Edmar, de solo salinizado em boa parte desses trechos aí. Aí há certos temores partidos de especialistas de que a perenizar é justamente isso. É você fazer barragem, você tornar perene, ou seja, constante. Aquela água naquele lugar. Isso é o que é perenidade. Há levantamento de vozes, né, de especialistas, fala que às vezes é perigoso perenizar essas águas, porque essas águas pode salinizar os solos, né? Mas o solo, na verdade, já é salinizado pela própria natureza. Isso. Eu acho que pior do que uma água salobra é a falta de água. E sem contar que, com o recurso que a gente tem, a tecnologia, né, isso também desperta o interesse em se fazer pesquisas, em fazer com que o estudante se debruce sobre aquele fenômeno da salinização e desenvolvam técnicas, né, e a comunidade e a sociedade desenvolva técnicas a partir de estudos para fazer desta água extremamente doce, e quem dela se utilizar, seja nas regiões ribeirinhas, no plantio, ou no cultivo de hortaliça, de fruticultura, ou no manejo com gado, com pequenos rebanhos, né? Como manejar esta água. Isso. Tem que ser uma instrução bem passada, e aquele ribeirinho, aquele pequeno fazendeiro, seja em regime privado de pequena propriedade, ou de repente pode se criar até um sistema de cooperativas. Com certeza. Né? Um sistema de cooperativas em que o ganho é maior e a vigilância sobre os atos e as práticas, uma organização, né, melhor do cotidiano, também. Elas podem ser melhor elaboradas, melhor executadas, né? E os resultados disso aí virão depois. É um resultado que pode durar, mas eles forem feitos com muita insistência, né? Sempre buscando o melhor resultado e a melhor forma de extrair essa riqueza, desse potencial enorme que nós temos, né? Se for muito bem feito, os resultados virão. E as próximas gerações, nós já nem estaremos mais aqui, né? Usufruirão de uma realidade muito diferente daquela que nós e nossos antepassados tiveram. Agora, o que se tiver que se plantar hoje tem que se plantar com muita consciência para que as gerações futuras não nasçam egoístas. Isso. Não nasçam somente pensando na coleta rumo ao seu próprio umbigo. Porque se o egoísmo prevalecer, a balbúrdia vai tomar conta. Não existe, porque a harmonia, paz e justiça são os três grandes elementos para que o ser humano viva de uma maneira bonita. A gente está aqui para isso. Agora, lembrando, a gente estava falando de barragem, lembrando aquela grande barragem que ia ser feita no Rio Itapicuru, para represamento de água até queimadas, em que todos esses riachos aqui ia virar um pantanal, né? Seria uma maravilha, né? Seria. Aí começaram, mas não findaram. Veja bem, você falou que teve aqui estudo que poderia fazer várias represas. Este é um dos caminhos, fazer represas pontuais no curso dessas águas que tem. Por exemplo, o rio, o açude da Tapera, lá no Monte Santo, é o rio Cariacá. Perenizado ali, né? Aí depois que ele transborda, ele vem para cá. Aí chega na represa do Cariacá. Ali é um pedaço do rio perenizado também.
o que o Edmário se refere aqui sobre o Itapicuru seria uma ação só, uma ação de engenharia única, em que o Estado lá embaixo, né, perto ali, talvez perto da Cachoeira do Inferno, na divisa com Tucano, na Araci, Tucano, na tríplice divisa lá, né? Isso, é. O rio vem de cá, perto de Jacobina, Isso. da região de Jacobina, a nascente do Itapicuru. Ela chegaria ali, e naquela região ali o pessoal conhece aqui a Cachoeira do Inferno? É uma coisa, eu acho que talvez seja algo que tem que ser Eu acho que não, né? Em Araci, eu acho que o pessoal conhece mais, que fica mais perto da sede do município de Araci. Mas a Cachoeira do Inferno, eu acho que ela está mais em Araci do que em Quijinga ou Tucano, né? São locais do rio Itapicuru muito bonitos, né? E ali um pouco mais na frente é onde se planejava fazer uma grande represa, tipo uma barragem de Sobradinho. Aí no caso aí a Cachoeira do Inferno ia desaparecer, né? Mas se fizesse um pouco antes a cachoeira... não, antes não. Mas se fosse depois... Se fosse depois, aí desapareceria. Quer dizer, mas aí a gente tem que fazer um sopesamento de quanto é o ganho. Se mantiver a Cachoeira do Inferno. A gente tem que... Eu acho que tudo a gente tem que calcular, tem que fazer conta, mas essa intervenção, essa não intervenção, que foi planejada, inclusive na época do regime militar, né, dessa construção dessa barragem, era uma espécie de uma segunda Sobradinho. Isso. E seria o aproveitamento das águas do maior rio do norte, do centro-norte baiano, que é onde alcança a nossa região, Quijingue, Monte Santo, Cruz da Cunha, Cansanção, Queimadas, essa região... E todos os rios e riachos aqui próximos iam ser alagados. Aí, com essa intervenção, se fosse feita lá perto da Cachoeira do Inferno, mas é coisa de Deus, viu? Por que será que chama Cachoeira do Inferno, né? Não sei, eu acho que o pessoal de Araci deve ter essa resposta. Eu nunca pesquisei, eu nunca procurei saber, mas agora você me fez essa pergunta, eu acho que eu vou me atentar para procurar saber do porquê. Vamos fazer aqui vamos fuçar. Vou procurar saber o porquê da Cachoeira do Inferno, mas deve ter algum significado, né? Por ter engolido pessoas que morreu. Ou por ser perigosa, ou por ser perigosa, de repente alguém está lá na cachoeira e teve uma tromba d'água que matou gente, por isso que a gente chama de Cachoeira do Inferno. Tem todas as possibilidades, só que a gente tem que saber isso de uma maneira mais precisa. Aí, Edmário, se fosse com uma intervenção lá no Itapicuru, ela resolveria todas as necessidades de intervenções parciais. Por exemplo, não precisava mais eu fazer intervenções no curso dos rios. Aí, para fazer isso, aí já ia fazer um levantamento topográfico da região, como foi feito também quando da barragem de Sobradinho. O pessoal deve saber que deu até música. Muitas indenizações. Algumas, mas só que tem que ser indenização com preço justo. O pessoal está com terra praticamente subvalorizada, por quê? Mas só que com a chegada disso também se valorizaria bastante as terras que ficassem ao redor. Né? E o governo... que isso vai ser... Na época era Lomanto Júnior, né? Se eu não me engano, o pai do Lomanto Júnior, né? Não era nem o Lomanto Júnior que foi governador, o mais novo, né? Não, era o outro, né? Eu acho que era o Lomanto Júnior mesmo. Era o Lomanto Júnior. Que depois que surgiu foi o Leur Lomanto. Eu lembro muito bem que eu morava na Lagoa do Icuri nessa época, que estava todos Era Lomanto Júnior mesmo. Avião ali naquela área ali de Lagoa do Icuri para sair ali Correnteza, ali nas margens do rio. Era várias aeronaves sobrevoando. E também, para que ter uma ideia, dessa ideia também era um tal de Rômulo Almeida, que esse Rômulo Almeida chegou a ser candidato ao governo da Bahia, ao Senado nos anos 80. Ele era da área técnica, né? Rômulo Almeida. Mas se essa intervenção tivesse ocorrido, obviamente tinha um levantamento topográfico e muitas comunidades aí, tipo, acho que a Lagoa da Barra, né? A própria Lagoa do Licuri, aquelas regiões ali perto o próprio Ambrósio, Santo Ambrósio, talvez fosse engolido por essa transformação. A parte de baixo. Foi na época desse projeto que as pessoas que moravam na parte de baixo do Ambrósio fizeram as casas lá em cima, porque foi orientado até pelos engenheiros. Sim. Que fizesse na parte de cima, porque a água ia engolir a parte de baixo. A parte de baixo todinha, né? Ia ficar submersa. Ou seja, os pontos baixos depois as partes que ficassem baixas
iam ser substituídos. Por exemplo, quando houve a construção da barragem de Sobradinho, cidades como Petrolândia, em Pernambuco, foi submersa, ou seja, toda a população foi deslocada. Casa Nova, na Bahia, Centro-Sé, Pilão Arcado. Então deu até aquela música do Sai Guarabira. Casa Nova, Centro-Sé, Pilão Arcado, Sobradinho. O sertão vai virar mar lá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão, né? E isso era uma profecia do próprio Antônio Conselheiro, que o sertão ia virar mar, né? Mas ele falava de maneira metafórica, né? Eu acho que talvez porque ele viu nesses próprios rios, ele era inteligente, pô. Essa própria possibilidade. De maneira que quando ele se deslocou para fazer a sua comunidade, a sua cooperativa, veja bem, eu vou botar aqui um carocinho aqui no ângulo. O livro O Capital, de Karl Marx, foi escrito ainda no século XVIII. Karl Marx, salvo engano, foi século XVIII. E o primeiro experimento cooperativista, comunista, socialista do mundo ocorreu no Brasil através de Antônio Conselheiro, que nem sabia quem era Karl Marx, entendeu? Karl Marx, ele desenvolveu a teoria, né? E aqui o Antônio Conselheiro, sem saber da teoria, desenvolveu a prática do cooperativismo. O cooperativismo de Conselheiro, Edmário, ele dignificou os pobres desvalidos daquele tempo, pretos e brancos. E principalmente os pretos, que pouco tempo depois ganharam a chamada alforria pela abolição da escravatura, mas que não foram devidamente indenizados pelo Estado e ficaram ao relento, sem saber o que fazer, porque não tinham nada. Eles saíram das terras dos seus senhores, mas não tinham nada, não receberam 13º, férias, aviso prévio, não tiveram nada disso. E encontraram no serviço comunitário, no cooperativismo de Conselheiro, a esperança de ter vida melhor. E começaram a ter, de fato, vida melhor, né? E aí houve aquele rompimento agressivo promovido pelo Estado brasileiro, que todos sabem do que o pessoal chama de Guerra de Canudos, mas ali não foi uma guerra